Então, deixa eu fazer uma breve introdução, Lucas. Boa noite aí a todos, sejam muito bem-vindos aí para a nossa quinta aula, né, do nosso projeto Consciência em Saúde. Então, esse é um projeto que tem como finalidade trazer temas relacionados à saúde, como a Ayurveda, medicina integrativa, nutrição, yoga e outras linhas, né, similares, complementares de saúde, tá? Hoje a gente vai ter uma aula muito bacana com o Lucas, né? Meu amigo, também excelente profissional. Ele é terapeuta Ayurveda, ele é nutricionista, tem especialização em plantas medicinais e, além disso, ele também é programador, né? Ele trabalha com TI também, enfim. Então, uma pessoa assim com muito conhecimento, muito estudioso. E ele vai fazer essa apresentação hoje sobre suplementação, né? A gente até fez uma live que estava meio ruim assim no Instagram, né? Por conta da conexão e tal, né? E aí eu falei, não, cara, essa aula a gente precisa, você precisa dar essa aula lá na comunidade, porque é uma aula importante, né? E eu acho que vai ser muito de de grande valia, né? Trazer esse conhecimento para todo mundo, né? Então, meu amigo, fica à vontade, sinta-se em casa e é só começar. Se quiser falar um Pô, pouquinho também, de beleza. você também. Não, tranquilo. Chegou aí para vocês aí a apresentação, pessoal? Isso, perfeito. Beleza, deixa eu só abrir aqui, que eu não estou vendo mais vocês agora. Ah, tirar isso aqui. Estão vendo só a apresentação, né? Tinha aparecido, Isso. é a sua apresentação. Beleza, beleza. Vamos lá, acho que já deu certo. Bom, primeiramente, pessoal, obrigado aí, viu, Mário, pelo convite aí de participar desse grupo aí tão interessante aí que pô, você vem formando ao longo do tempo aí, né? Então, eu sei que tem pessoas das mais variadas qualidades aí, né? Terapeutas, profissionais de saúde. Eu acho que a ideia é essa, né? A gente aproximar essa comunidade tão extensa e tão rica aí, né? E tem vários amigos aí, eu sei que também estão nos prestigiando aí. Então, primeiramente, é um prazer e uma honra estar aqui, poder trazer um pouquinho desse conhecimento. É aquela ideia, né? Se cada um vier aqui trazer uma gotinha ali, a gente consegue ter bastante conteúdo de qualidade e aí acaba ajudando todo mundo aí. Então, obrigado. Valeu pela introdução. A ideia hoje, né, pessoal, como o Mário comentou, é a gente trazer uma visão ayurvédica das suplementações modernas, né, trazer alguns exemplos, como é que o Ayurveda vê algumas questões. É um tema extenso, muito amplo, né? Só para você ter uma ideia, eu fiz duas masterclass de coenzima Q10 e creatina e cada uma delas durou mais ou menos 2 horas e meia. Então, aqui a gente vai dar uma passada geral, eventualmente tirar as dúvidas, e é um tema entre aspas, polêmico, mas a gente não pode fugir dele, porque hoje em dia a gente está imbuído disso aí, né? E aí eu trouxe uma agenda aqui com alguns tópicos, mas alguns deles são rápidos, né? Por que falar sobre suplementação? O que é Ayurveda rapidamente, né? Eu sei que alguns de vocês conhecem, pode ser que tenha alguns colegas que estejam chegando, e aí vocês estão no lugar certo. O que são vitaminas, né? Quando é que é recomendado suplementação? O que são os queridinhos de hoje aí? A gente tem centenas de suplementos, né? Então, o que está bombando no Brasil, tá? Trazer um pouco da ideia do que é um benefício real, o que é hype, né? O que está só em moda, o que pode se beneficiar aí. A visão um pouco do Ayurveda de suplementos, né? E aí a gente vai falar um pouco de Agni, um pouco de Ama, um pouco de absorção de sabores rapidamente também. E rapidamente uma fitoterapia ayurvédica correlata, né? Mário aí também super expert na área, inclusive tem livros e tal. Eu tenho uma pós nessa área também, dá para a gente falar. Um checklist clínico, pessoal, que a gente não pode abrir mão de saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo com a gente, ou quem a gente vai ajudar com relação a isso aí, tá bom? Bom, o Mário já falou, pessoal, eu sou Lucas Campos, né? Eu sou Kriyaban, eu sigo uma linha de yoga ali, de Kriya Yoga de Babaji, fiz as iniciações, eu sou terapeuta Ayurveda também, tá? Fiz alguns estudos avançados de clínica ayurvédica aqui no Brasil e na Índia,
E eu comecei com um podcast, que ele ainda está ativo, a gente está na 109º episódio, para quem quiser curtir aí. Então a gente avançou vamos dizer assim, não da forma que eu queria, era para ser quinzenal, mas devido a várias questões a gente está avançando devagar, mas chegamos aos 109. Então quem quiser conferir lá no Ayurvedics é só digitar lá no Instagram ou em qualquer plataforma de áudio aí, até no YouTube, Ayurvedics, que você vai encontrar os podcasts aí, tá bom? Sou nutricionista também, fiz uma pós em fitoterapia integrativa, em medicina Ayurveda também, e em saúde mental pela Academia Brasileira de Medicina Funcional e Integrativa, que complementa bastante coisas no Ayurveda. A gente sabe que o Ayurveda ele é riquíssimo nessa questão da parte de saúde mental. A gente sabe que uma coisa não está dissociada da outra. Quando a gente fala de suplementação, quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala de fitoterapia, tudo tem uma integração com a parte mental, com a parte emocional também. Então, interessante falar sobre isso aí. Bom, pessoal, por que que a gente vai falar sobre suplementação, né? Eu acho que, sim, tem algumas questões bem interessantes que a gente pode trazer aqui. Mário, eu tenho quanto tempo mesmo, cara? Só me dá uma atualizada para eu não perder o meu gancho aqui. Cara, então, a ideia é a gente fazer uns 30 minutinhos e depois abrir Tá, mais 30 minutos para perguntas e respostas, né? Mas assim, beleza, se passar um pouquinho também vai, vai, vai na boa. beleza, é bastante conteúdo, mas a gente vai nessa pegada. Pessoal, por que que a gente está falando de suplementação? Eu acho que a gente tem que considerar que a gente tem um aumento no uso de suplementos ali, né? Um mercado multimilionário, bilionário, na verdade. Falam que até 2027, alguns estudos ali. Teve um grande estudo chamado Grandview Research que falou sobre suplementação, que falou que até 2027 esse mercado é 230 bilhões de dólares. Então você tem um mercado em alta, você tem bastante questão de propaganda também, né? Aqui no Brasil, 59% dos consumidores relatam o uso de suplementos, né? Bastante gente que usa suplemento no Brasil, né? E aí a gente tem aquela ideia também se realmente é necessário, né, suplementar porque tem uma deficiência nutricional ou é simplesmente um modismo, né? A gente tem que lembrar também que parte dessa, que eu falei, dessa propaganda e desse mercado se popularizou muito por questão de influencers, né, nas redes sociais, ou aquela ideia de biohackers, né, você hackear o seu sistema, hackear o seu corpo de uma forma mais rápida e etc, né? E aquela falsa ideia de que realmente, às vezes, mais nutrientes quer dizer mais saúde, o que nem sempre é verdade, porque a gente vai ver aqui, para quem da comunidade já conhece a Ayurveda, já está um pouco nessa área, se você não tiver um Agni legal, você não vai absorver bem aquilo, né? Ou, às vezes só está encarecendo o seu xixi ali, né? Então, ficar ligado isso aí. Bom, Dinacharya também, né? Por que a gente fala de suplementação? Porque nosso Dinacharya, nossa rotina diária não está legal, né? Falta de sol, né? As nossas rotinas cada vez mais estressantes, muita gente com burnout, né? O nosso sono cada vez mais ruim, né? A sociedade exigindo cada vez mais da gente em 24 horas, se pudesse, né? Querendo roubar o nosso sono também. Depois, Mário, não sei, a gente pode falar, fazer uma de sono, que é um outro mercado multibilionário que as indústrias do sono estão correndo atrás, ao mesmo tempo que eles te oferecem muito estímulo, eles vão te oferecer também muita coisa para você poder dormir. Aí você fica nessa dualidade. Mas, enfim, com relação à suplementação, a gente precisa falar porque a nossa rotina diária não está legal. E aí o Ayurveda e a nutrição como um todo entra aí como, vamos dizer assim, caminhos integrativos, né, pessoal, que a gente está trazendo aqui. A nutrição moderna, ela é uma ferramenta clínica assim, e laboratorial que detecta muita coisa, mas a gente sabe que o Ayurveda até às vezes abre mão de algumas questões porque ele por si só é muito, muito rico, né? Então ele oferece uma abordagem mais abrangente, a gente pode dizer que ele vai fortalecer a nossa digestão, vai promover o equilíbrio dos nossos doshas, né? Vai incentivar um estilo de vida que eu acabei de falar, que previne eventualmente necessidade de suplementar. Então ambos vão convergir naquela ideia de individualização, né? Ou seja, nem toda pessoa precisa do mesmo suplemento e nem sempre o suplemento é o primeiro recurso. Então, eu sempre falo isso nas minhas aulas com os meus pacientes, que assim, a gente tem que tentar conseguir tudo que a gente precisa naquilo que está à nossa volta de forma o mais natural possível. E a primeira dessas coisas é o nosso alimento, né? Então, se eu consigo ter uma alimentação equilibrada, né, na visão do Ayurveda, com aqueles 6 sabores, a nutrição fala mais colorido ali, possivelmente eu vou ter os meus micro e macronutrientes, né, que o Ayurveda não fala nesses termos, mas abrindo aqui o leque,
suficientes para que eventualmente não precise suplementar, tá bom? Pessoal, o que é a Ayurveda é chover no molhado, né? Talvez aqui para a comunidade. Mas antes da gente falar de suplementação, por que que a gente está aqui de uma forma geral, né, pessoal? Porque a gente quer bem-estar, né? E bem-estar ali, tirando do dicionário, é uma satisfação, um estado de satisfação plena das exigências do corpo e ou do espírito. Veja, eu tirei isso do dicionário, não tirei isso de nenhum texto clássico do Ayurveda, né? Bem-estar é sensação de segurança, conforto e tranquilidade. Então, assim, é uma condição material capaz de ensejar uma existência agradável, né? Prosperidade. Então, se eventualmente está falando aqui de suplementação, se pode ser porque a gente não está com bem-estar ainda, né? Então, não quer dizer que não precisa suplementar. Em muitos casos, a gente vai ver que é necessário suplementar e pode ser benéfico. Por que que eu vou suplementar, então? Porque eu estou em busca de bem-estar. E no final das contas, o que eu quero é saúde, né? Então, no Ayurveda, ali, a Organização Mundial de Saúde já fala que saúde não é meramente a ausência de doenças, né? É um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Lembrar que a gente saiu da pandemia ali tem 2 anos, mais ou menos, né? Acho que 2 anos, e essa questão do social ficou muito impactado. O Brasil hoje é o segundo, terceiro lugar do mundo em questões de problemas mentais, depressão, suicídio, etc. Então, eu percebo que saúde, bem-estar está ligado com saúde, saúde é um aspecto mais amplo. E eu costumo dizer que o Ayurveda traz um pouquinho a mais, né? Ele fala que além dessa questão físico-mental, social que o Ayurveda fala, tem a questão também sutil, né? A questão de manas, a questão muitas vezes até espiritual, que a gente pode colocar essa lente também, dependendo da pessoa ali, né? E aí, na parte do corpo físico, a gente fala que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o que é saúde na visão do Ayurveda em relação ao corpo físico, basicamente? Os doshas, né? Vata, Pitta, Kapha, em equilíbrio. O seu Agni, que é a capacidade digestiva e metabólica, que ele tem 4 estados, né? Então, se eu não estou metabolizando bem, absorvendo bem, digerindo bem e eliminando bem também, né? Os trimalas, né? Eu não vou estar com o meu corpo físico bem. Os nossos dados, que são os 7 tecidos, e os malás que eu acabei de falar, né? Trimalás, fezes, urina e suor, tá bom? No corpo mental ali, os 5 sentidos, né? Manas, né? A gente tem o conceito dos doshas da mente, que é rajas e tamas, e tem sattva, que é o equilíbrio, né? Então, e isso tem a ver com os 5 sentidos, ou seja, nossos 5 sentidos têm que estar identificando claramente e interagindo corretamente com os objetos e situações que entram em contato com esses sentidos, né? E aí isso aí vai trazer o estado mental e equilíbrio, né? Calmo, e a gente vai ter aquela sensação de completude, eu me sinto completo, né? Então, isso aí tem a parte a ver com a parte mental. E o Ayurveda, que acho que todo mundo sabe, mas significa ciência da vida, né? E para que exista vida, a gente tem que ter a combinação de corpo, órgãos dos sentidos, mente e o espírito, tá? Então, o Ayurveda, pegando dos textos clássicos, e falando de uma forma bem raiz, para que a gente tenha vida, o Ayurveda, a gente precisa combinar no Ayurveda essas 4 coisas: corpo, órgãos, sentidos, mente e espírito, a parte sutil também, tá bom? Então, o Ayurveda ela vai versar sobre essa ciência da vida, né? Ele fala dos 3 doshas, que eu só vou dar uma pincelada, né? Os 3 doshas, ver a perspectiva ali, nosso corpo, de uma perspectiva funcional, né? Os doshas são energias que controlam o organismo e as nossas funções, né? Ele tem uma importância muito positiva, porque eles vão sustentar os tecidos e as funções orgânicas do corpo, tanto naquela parte física que a gente comentou ali. Os doshas vão controlar os processos vitais, né? Anabólicos de crescimento e catabólicos de energia e degeneração, eventualmente. Então, vai estar vinculado a tipos de doshas específicos. E vai servir de base ao funcionamento dos órgãos, dos sentidos e ação também, né? Então, os doshas, por base ali, eles vão impactar no corpo físico, vão ter um aspecto até mental também. Tá? Lá no Charaka Samhita, ele fala que são 3 doshas, tá? O slide que eu vou colocar aqui sobre doshas, não vou entrar em detalhe, não é o nosso foco. Então, enumeração dos 3 doshas, ele fala ó, os fatores patogênicos do corpo, né? Olha lá, ele fala patogênico, o que que é doença no corpo? Vata, Pitta e Kapha. Enquanto os fatores patogênicos da mente, eu tinha falado antes, que é Rajas e Tamas. Então, eu tenho 3 doshas do corpo e 2 doshas da mente, que é Rajas e Tamas. E ele fala patogênico porque é uma das visões que os textos trazem, né? Inclusive, em um outro momento, salvo engano, no Ashtanga Hridaya, ele fala que se os seus doshas estão equilibrados, o seu corpo e mente e sua vida está equilibrada. Ao mesmo tempo que se eles desequilibrarem,
né? Ou seja, se eles estiverem no aspecto patogênico, a sua vida ela vai ser destruída. Então a gente tem esses três doshas aí, tá bom? Bom, aqui é só um outro aspecto dos atributos que esses doshas têm. E aí, pessoal, na visão do Ayurveda, adiantando aqui para a gente entrar sobre suplementação, essa nossa vida toda ali, né, que tem esses doshas, que tem a parte física, etc., ela está basicamente sustentada em três pilares, né, o Trayopastambha, ou seja, são os três pilares da vida, tá bom? Que é a Ahara, que é a dieta balanceada. Então, assim, se a sua vida, eu sempre falo, né, se a sua vida tivesse apoiada numa analogia aqui, numa metáfora, em que ela está apoiada num banquinho de três pernas, essas três pernas seriam Ahara, que é a sua dieta, a sua alimentação, Nidra, que é a parte de sono, né? E Brahmacharya, que é a conduta sensata dos sentidos e tem uma ligação com a energia sexual, a utilização a responsável e correta aí também da parte sexual, né? Então, enquanto o primeiro ali, Ahara, que é a dieta balanceada, vai nutrir os nossos tecidos, né, e vai manter o equilíbrio dos doshas e as funções mentais, vai estar ligado muito ao equilíbrio do nosso Agni, que é a capacidade digestiva e mental, digestiva e metabólica, tá bom? E o nosso Nidra, que é o sono, ele vai restaurar as funções mentais e físicas, né? E sem ele, o Agni, inclusive, e a estabilidade emocional se abalam. E aí, essas condutas sensatas dos sentidos, né? Que é o uso inteligente da energia vital, incluindo a sexualidade equilibrada, o controle dos sentidos, que a gente viu que tem um impacto mental forte, evitando excessos que esgotem o organismo. Então, assim, falar de vitamina, se o seu sono está ruim, se as suas condutas de sentidos, né, o uso inteligente da energia vital dos sentidos e sexual está bagunçada, e se a sua dieta está totalmente bagunçada, você vai estar jogando fora. Não faz tanto sentido a gente falar ah, dos, das vitaminas e dos suplementos. Porém, se por algum motivo você tem isso aqui em equilíbrio e ainda assim está faltando alguma coisa, a gente, obviamente, pode lançar mão de alguma fitoterapia ayurvédica e, eventualmente, até de, eventualmente, alguma suplementação também. Então, isso aqui é bem interessante a gente deixar que, assim, a primeira coisa que a gente tem que cuidar são desses três pilares aí, né? Então, dieta balanceada, Nidra e Brahmacharya. Lembrando que a quantidade e qualidade disso pode variar de pessoa para pessoa, pode variar com a idade, pode variar com os fatores emocionais também. Bom, o que é vitamina aqui, pessoal? Né? As vitaminas são micronutrientes, né? Eu vou falar um pouco de vitaminas aqui, né? Porque suplementação tem muito a ver com isso aí. Depois a gente vai entrar em algumas específicos mais à frente. Mas só para a gente colocar ali, as vitaminas são micronutrientes, ou seja, substâncias que o corpo precisa em quantidades pequenas, mas que tem impacto gigantesco em quase tudo que a gente faz, né, nas nossas funções vitais. Sem algumas vitaminas, por exemplo, o complexo B, a parte mental, você pode fazer pranayama, você pode meditar o tanto que você quiser, que se tiver faltando vitamina B, a sua parte mental vai estar totalmente comprometida e eventualmente você vai precisar até de uma internação, por exemplo. Então, eu sempre falo, a gente tem que olhar a parte física, com certeza, aqueles três pilares que a gente viu ali, ah, se eventualmente estiver faltando alguma coisa, a gente precisa complementar aquilo, tá? Então, microdoses que têm impactos grandes, vamos dizer assim. Então, as vitaminas, elas não geram a energia diretamente como os macronutrientes, carboidratos e gorduras, por exemplo, mas elas são cofatores, né? Elas colaboram e são indispensáveis para que o nosso corpo funcione de modo equilibrado, né? Desde produzir energia celular, que, por exemplo, a creatina, a coenzima Q10 faz muito bem, até regular o sistema imune nervoso, como o complexo de vitamina B12, né? E ali eu preciso de ter uma dieta balanceada, pessoal. Inclusive alguns, né, suplementos, eles vão funcionar melhor com uma fonte de absorção, né? Um veículo para levar ele, que o Ayurveda lida muito bem com isso, né? O ghee é um bom veículo para levar a medicação, o mel, eventualmente o vinho, né? Tem alguns aristas ali que são preparados. Então, para quê? Para que a gente possa nutrir os nossos tecidos, né? Os nossos doshas e a função mental também tá equilibrado, tá bom? Então, as vitaminas são isso aí. A gente tem dois tipos de vitamina, pessoal, tá? Hidrossolúveis, aquelas que são solúveis em água, né? Elas são muito ligadas à produção de energia, sistema nervoso, e aqui a gente começa a fazer alguns vínculos, né? Água, cafa, sistema nervoso, um pouco de cafa também, apesar de que o Vata comanda muita coisa ali. Então, para quem é de Ayurveda, já pode começar a fazer alguns vínculos, tá? Essas vitaminas hidrossolúveis ali inclui vitamina C, né? Complexo B como um todo ali também.
E elas vão circular facilmente no sangue, né? Sangue, plasma sanguíneo, a gente já pode fazer uma correlação com os tecidos ali, né? Rasa, Racta, né? Então, essas vitaminas hidrossolúveis, elas vão circular de forma mais fácil no sangue, e o excesso vai passar pelo rim ali e vai ser eliminado, né? E essas aí, elas não se acumulam de forma fácil. Então, toxicidade por as vitaminas hidrossolúveis é um pouco mais difícil. Mas se eventualmente o seu rim tiver um pouco mais já sobrecarregado por alguma condição prévia, como ele vai filtrar muita coisa ali, um excesso, pode ter algum impacto, né? Então, mas existe reposição mais constante também essas vitaminas, né? Como elas não se acumulam muito, a gente tem que estar repor elas de forma mais rápida. A gente tem as vitaminas lipossolúveis, que aí são solúveis em gordura mesmo, né? Então, ah, algumas delas a gente até toma com ômega 3, por exemplo, pode tomar com ghee, por exemplo, para ela ter uma absorção melhor, né? Então, vitamina A, D, vitamina E, vitamina K. Então, para ela ser absorvida, precisa de uma fonte de gordura ali, né? Que são armazenadas no fígado, geralmente, para onde vai passar, né? E nos tecidos gordurosos, por isso podem se acumular com o tempo. Aí o excesso aqui das vitaminas lipossolúveis tem uma tendência maior a causar toxicidade, especialmente com uma suplementação inadequada, né? Então, tem alguns papéis específicos, né? Na visão, a gente pode aí, para quem quiser fazer, pô, então vitamina A, por exemplo, tem aspecto com a visão, então tem uma ligação com a Lochaka Pitta e tal. Dá para fazer até essa correlação, não vou trazer muito esse aspecto aqui, mas todas elas, se você pegar a função e tentar vincular a um tecido, a um dosha, né? A eventualmente a um subdosha, você vai conseguir achar uma correlação, tá? Então, o que eu acho da beleza do Ayurveda é que antes de a gente falar de vitaminas na modernidade, por trás, tudo isso aqui está embutido nas teorias do Ayurveda, de fisiologia, facilmente do Ayurveda aqui, tá, pessoal? Isso que é bem legal. Mas eu estou trazendo um pouco dessa ideia, tá? Para a gente falar um pouco da modernidade, mas depois a gente fazer um vínculo com o Ayurveda. Eu gosto sempre de fazer isso aí para a gente poder fechar esse raciocínio. Então, tem papéis fundamentais na visão, metabolismo ósseo, imunidade, proteção e antioxidação, né? Coagulação sanguínea e por aí vai, tá bom? Bom, quais são as funções gerais dessas vitaminas, né, pessoal? Ou dos suplementos, né? Vamos dizer assim, de modo geral, elas atuam como coenzimas, ou seja, são ativadoras de reações bioquímicas no nosso corpo que vai trazer um benefício, né? Sem elas, muitas enzimas não vão funcionar corretamente, né? Então, coenzima Q10 lá, se não tiver algum aspecto na minha célula funcionando da barreira epitelial lá da minha célula, não vai passar e não vai ajudar na geração de energia, como ela se propõe. Isso a gente pode fazer um vínculo com AMA também. Se eu tiver com muito AMA no meu corpo, né? Ou seja, se eu estiver muito intoxicado, vamos dizer assim, de uma forma mais direta, e aquilo não vai adentrar as minhas células. E aí fica circulando no meu sangue, aquilo vai ser metabolizado, fígado, rim vai ter que sair fora, tá? Mas elas também atuam como antioxidantes, neutralizando radicais livres, né? A gente vai envelhecendo, criando esses radicais livres ali, então a ideia é ter um antioxidante. Para eu ter antioxidante, eu preciso ter uma boa absorção, né? Eu preciso ter uma boa geração de energia ali celular também, tá? Algumas outras são reguladoras da expressão genética, né? Então, o que a gente come, inclusive de comida, pode regular expressões genéticas de genes que podem aparecer para contribuir com determinado tipo de desequilíbrio, né? Ajuda na produção hormonal, manutenção do sistema imune, pele, olhos e por aí vai, né? Ou seja, elas são essenciais, mas em equilíbrio, nem mais nem menos, como o Ayurveda prega, né? É o caminho do equilíbrio ali. E o corpo não precisa de exagero, né, pessoal? Então, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de coenzima Q10, trazendo um exemplo, o seu corpo produz coenzima Q10 sem você comer nada. Coenzima Q10, ela é produzida endogenamente, por exemplo, ela é produzida dentro do seu corpo, naturalmente. Então, tem como suplementar e às vezes é preciso? É uma possibilidade em alguns casos, né? Então, o seu corpo, muitas vezes, ele produz aquela vitamina, aquela questão que muitas vezes a pessoa está querendo suplementar porque viu uma propaganda, tá? Então, lembrar que o nosso corpo ele precisa de um funcionamento harmônico, assim como os doshas têm que estar em harmonia, assim como o Agni tem que estar equilibrado, né? Assim como nossa mente tem que estar equilibrada, né? Que aí a gente vai dar um prosseguimento e ver isso aí.
Bom, quando é recomendado suplementar? Pessoal, com base científica, né? Então, basicamente, a suplementação, a ideia é que você tenha uma evidência confirmada por um tipo de exame, né? De preferência, porque já que com o Ayurveda a gente não tem muito isso, porque o Ayurveda vai lidar ali com a causa, a gente vai descobrir a causa do problema, do desequilíbrio, né? Vai fazer os terapeutas, etc., que já estudam e tal, a gente vai sempre na causa raiz daquele problema, ver ali os sinais, os sintomas, e aí vai tomar a decisão estratégica do tratamento ali, né? Agni, por aí vai. Você vai fazer uma pachana, não vai, por aí vai, o tipo de alimento melhor. Aí pode vir uma fitoterapia ali. Então, você não tem, às vezes, no contexto do terapeuta Ayurveda, com prática integrativa e complementar, muitas vezes não se pede os exames. Mas quando a gente fala de suplementação, né, aí é interessante ter um parâmetro, porque senão você vai estar ou sobrecarregando o seu organismo ou vai estar jogando ele fora, aqueles suplementos fora, né, na urina, vai estar encarecendo a urina. Né? Então, o primeiro critério objetivo é a deficiência confirmada. Né? Então, baixo nível sério de vitamina B12, D ou ferro. Né? A pessoa é vegana e está com alguns sintomas. Cara, dependendo, se estiver muito baixo, mesmo com a visão do Ayurveda, você der uma suplementação, uma comida bacana ali, eventualmente, se você não colocar um fitoterápico correto, ou se a pessoa já estiver em crise, se você não suplementar, pode ser um risco grave. Mas aonde que isso aí vai ser eventualmente visto? Né? No exame, tá bom? O que é bom, né, que o Ayurveda a gente lida com ele, né, pessoal? A gente sabe que tem um aspecto de tratamento de coisas complexas, até mais graves, que o Ayurveda complementa e dá um. A gente tem experiência aí, acho que todos vocês, ou quem não é terapeuta, que saiba que o Ayurveda consegue resolver bastante problema. Mas a gente também, como Ayurveda, é especialista na questão de prevenção, né, pessoal? Então, se não deixar nem chegar naquele desequilíbrio, eventualmente nem precisar suplementar, tá? Então, suplementar sem esse diagnóstico ali pode ser ineficaz, eventualmente até perigoso, né? Pode ter um risco de hipervitaminose. Há algumas situações em que o risco de deficiência é alto, né? E mesmo sem exame ainda sem ainda alterado. Então, nesse caso, a suplementação pode ser um pouco preventiva, baseado em alguns sintomas, tá? Por exemplo, gestantes, né? Alguns grupos de risco ali, geralmente os médicos, nutricionistas aqui, nós terapeutas, a gente dá uma olhada. Então, a gestantes existe naturalmente uma demanda maior por ferro, por ácido fólico, né, por vitamina B12, né, ômega 3, que é o DHA, né, para o desenvolvimento fetal, por exemplo. Os veganos e vegetarianos, já falei, a B12 ali, ferro, ômega 3 também. Os idosos têm uma tendência a ter uma menor absorção de B12, vitamina D e cálcio, né? Então, isso dá um risco aumentado de sarcopenia, que é aquela perda de massa de mansadato, né? De tecido muscular, eventualmente, e um aumento, às vezes, do tecido de medadato, né? De tecido gorduroso, tá? Os pacientes bariátricos, por exemplo, eles têm alterações anatômicas mesmo, porque foi feita uma cirurgia lá que retirou e modificou ali. Então, eles têm uma baixa absorção, eventualmente, de ferro, vitamina B12, D, zinco, cálcio, e aí, eventualmente, eles precisam suplementar, e muitas vezes até de longo prazo, tá? Ah, bom, o que que a gente tem de suplementos queridinhos de hoje, pessoal? Vitamina D, ela está com a ligação ah, muito boa ali, né? Pela questão de imunidade, ossos também, vitamina B12, né? Energia, sangue, a parte mental também, vitamina C, imunidade, antioxidante. A gente tem alguns minerais, o magnésio, por exemplo, né? Tem as suas subdivisões de magnésio, inclusive, né? Ele é multifuncional, né? Ele participa de mais de 300 reações enzimáticas no nosso corpo e muitos relatam uma melhora no sono, nas dores musculares, articulares, até questões mentais com suplementação ali, né? Tem magnésio, acabei de falar o magnésio ali, a creatina, que é força muscular, principalmente naquela questão que eu acabei de falar dos idosos, da sarcopenia, que eles têm uma tendência de perder a massa dato, né, tecido muscular. Aí tem estudos assim, científicos maravilhosos dizendo que a coenzima Q10 vai ajudar neles. Alguns estados alterados ou distúrbios mentais, eventualmente como depressão em altas doses de coenzima Q10 ajuda também, porque está gerando energia celular, né? Tá gerando ATP e aquilo ali ajuda a gerar mais antioxidantes. O ômega 3, por exemplo, também, né, que são as gorduras essenciais que a gente fala, né, são o coração, né, tem um tropismo legal pelo coração, né, contra a inflamação também, então essas gorduras essenciais aí como ômega 3, inclusive creatina, coenzima Q10 é interessante tomar com ômega 3 porque facilita a absorção,
Então, ômega 3 são fundamentais para o cérebro, para o coração. E aí a gente fala de gorduras essenciais, de boas gorduras, mais uma vez, eu posso lembrar de eu equilibrar o meu CAFA, de eu ir a contropismo ali pelo meu sistema nervoso central, o sistema muscular, né, também. Então, estudos mostram que esses carinhas aí têm um papel anti-inflamatório e ajudam na saúde mental também. E aí, quando eu falo de pré-bióticos e probióticos, né, tem uma ligação direta com o intestino, com o estômago, né? Todos esses suplementos têm um lugar ali, mas devem ser usados com critério. Então, quando há uma má digestão, por exemplo, um desequilíbrio dos doshas ou do Agni, até o melhor suplemento pode se transformar em ama, né? Ou eventualmente trazer outros desequilíbrios ali, tá? Lembrando que pré-biótico é aquilo que vem antes, então se você não está comendo pré-bióticos, geralmente fibras são excelentes pré-bióticos, não adianta você colocar probióticos, tá? Para popular a sua flora gastrointestinal, porque eles não serão absorvidos também. Então, tem essa questão também. Benefício real, pessoal. Ó, por exemplo, a creatina tem sim, né, eficaz no desempenho ali, principalmente muscular, para quem trabalha com bastante atividade física, né? É provavelmente um dos suplementos mais estudados do mundo, tá, pessoal? A creatina, ela é eficaz, ela é bem segura no geral, assim. Eu fiz uma live, uma masterclass de creatina também, foi umas 2 horas só falando dela. Então, ela aumenta a força para ganho de massa magra, então, sarcopenia, os idosos, ou quem está precisando ganhar um pouco mais de massa magra, que a gente chama, né, que é o nosso Mansa Dato. Então, em atletas e idosos, melhora a função cognitiva em idosos, em caso de doenças neuromusculares também, tá? E ele tem uma ideia, é como se ele recarregasse as baterias das nossas células para gerar energia. E a coenzima Q10, por exemplo, ela gera energia para abastecer essas baterias, vamos dizer assim, tá? Então, tem muitas revisões científicas sobre isso. Vitamina D é também muito falada, né? Realmente tem uma função essencial, principalmente para ossos, imunidade, função hormonal, mas ela, como suplemento, ela só é eficaz quando há uma insuficiência ou deficiência, abaixo de 30 ou 20 mg por ml, tá? Então, eventualmente, se você já tem um nível bom e você suplementar, não vai trazer tantas coisas ali. Os polivitamínicos, pouco impacto em pessoas saudáveis, por exemplo, né? De A a Z. Se você estiver tomando isso, né? Apesar de eles serem muitos vendidos, esses polivitamínicos genéricos têm pouco ou nenhum benefício em pessoas saudáveis com alimentação equilibrada. Se você tomar um desses, eventualmente está faltando algum, pode até repor ali, mas eventualmente pode sobrar muitos também. Então, teve grandes estudos que mostraram que eles não reduzem riscos cardiovascular, câncer ou mortalidade geral. Então, assim, ele pode ser amplo, ele pode ser bom, pessoal, por exemplo, populações com múltiplas carências, né? Então, sei lá, eu vou para uma região do planeta onde eu tenho cidadãos, crianças, idosos que têm múltiplas carências por motivos alimentares, algumas regiões da África, talvez no Brasil, em determinados locais. Aí sim, porque ela já está com polidoenças, né? Faltando muitas coisas. Aí esses polivitamínicos podem ajudar, tá? Mas no geral não. Exemplo, colágeno aqui, né? Muita gente achava, vou tomar colágeno, virou febre, né? A ciência, no geral, ainda é um pouco cética, tá? Alguns estudos mostraram benefícios modestos para a pele, articulações e cabelo, mas em altíssimas doses e é um tal de e tem que ser um colágeno hidrolisado tipo 1, entendeu? Então, assim, o maior problema aqui é que o colágeno ele é uma proteína grande que o corpo quebra em aminoácidos, como qualquer outro, ou seja, a digestão não entrega colágeno direto, né? Eu tomei um colágeno aqui e a minha ruguinha apareceu, né? Na verdade, você vai ter que ter uma digestão excelente ali, né? Então, e aí você vai ter que ingerir ele também com proteínas, para que ela possa ter o seu efeito ali, que é a ciência, dizendo a ciência que ele é moderado ainda, tá? Ela é discutível. Pessoal, já estou indo aqui, a gente já está avançando, já está mais da metade, deu os 30 minutos agora, mas dá para a gente avançar. Alguns riscos que eu preciso trazer para deixar registrado aí, né? Tem aquele principal risco de hipervitaminose. As vitaminas lipossolúveis se acumulam, podem se acumular no fígado, por exemplo, A, D, E e K, né? E nos tecidos gordurosos, isso significa que o excesso não é eliminado facilmente pela urina, como os hidrossolúveis, né? Então, como ocorre ali com a vitamina C ou a maioria do complexo B. E com o tempo,
esse acúmulo e altas doses pode causar toxicidade, mesmo que pareça inofensivo, tá? Então, geralmente tem sintomas clássicos que a ciência coloca ali em alguns casos que foram vistos: náusea e vômitos, queda de cabelo, dores de cabeça, cãibra, dores articulares e ósseas, fadiga persistente, né? Casos graves, existem casos graves que houveram lesões hepáticas, não são tão comuns, mas aconteceram, pessoal, a gente precisa falar isso. Lesão hepática, calcificação de tecidos, distúrbios neurológicos, tá? Então, por exemplo, altas doses de vitamina D, né, acima de 15 mil L por dia ali, por longos períodos, pode levar, né, a um quadro perigoso de sintomas cardíacos e renais ali, tá bom? Então, a gente não pode subestimar isso aí, não. A gente precisa falar. E o que que o Ayurveda fala sobre suplementos, pessoal? Principalmente com relação ao Agni, né? Ou seja, eu preciso ter uma capacidade digestiva e metabólica muito boa quando eu vou falar de suplementação. Primeiro, eu preciso estar com uma falta deles e eu preciso estar com o meu Agni equilibrado. Né? Eu trouxe a importância do Agni, né? A quantidade do que a gente come e bebe é definido pelo Agni, a digestão dos nossos alimentos, né? Ou seja, o nosso metabolismo, né? E a transformação e nutrição dos nossos tecidos dependem do status do nosso Agni. Então, o funcionamento normal do Agni vai levar à longevidade. O anormal dele vai gerar três estados de desequilíbrios, que eventualmente, se você for suplementar e seu Agni estiver ruim, você não vai ter os benefícios daquele Agni. Tá? Então, os benefícios daqueles suplementos. Então, para quem é terapeuta, para quem está aqui na comunidade, ou para quem é profissional de saúde, para o seu paciente, ver como é que está o estado digestivo dele, né? Ele tem que estar se alimentando bem, uma qualidade boa de alimentação, né? Hoje tem aquela questão das canetas emagrecedoras que, no final das contas, elas liberam hormônios que vai tirar a saciedade da pessoa, vai retardar o esvaziamento gástrico. Aí vamos pensar aqui numa visão do Ayurveda. Se eu tenho um retardamento gástrico, ou seja, fica mais comida no meu sistema gastrointestinal por mais tempo, a chance de eu aumentar o quê? De eu gerar AMA, que são aquelas toxinas, comida não que foi digerida e aí depois se espalha pelo meu sistema, de eu ter aumento de AMA é muito grande. Né? Então, assim, tem gente tomando vitamina com. Não estou dizendo que não é importante em alguns casos, tá, pessoal? A gente tem que ficar bem claro, existem situações e situações. Mas estou colocando aqui algumas coisas que a gente tem que olhar para ajudar os nossos pacientes ou nos ajudar. Né? Então, capacidade digestiva e metabólica tem que estar bem em dia, né? Então, o conceito de Agni no Ayurveda ele é único, né? Acontece na primeira fase da digestão, principalmente que é o Jataragni, é o estômago ali, tá? O nosso Agni, a nossa capacidade digestiva e metabólica, ela tem quatro estados, só uma é o equilíbrio, que é esse Sama Agni aí, capacidade digestiva e metabólica equilibrada, digestão, absorção, eliminação em equilíbrio, tá bom? E aí, se você tem uma digestão, uma absorção, eliminação e equilíbrio, se você precisa suplementar algo baseado em alguma evidência, você vai ter os benefícios daquilo. Se você tiver um Agni variável, né, que é a digestão, absorção e eliminação está inconstante, ou um Agni muito alto, que é o Tikshna Agni, que é a sua capacidade digestiva e metabólica muito intensa, e essa digestão, absorção e eliminação vai ser exacerbada, ou o seu Agni estiver baixo, que é Manda Agni, né, muito lenta essa absorção ou digestão, você não vai ter os benefícios desses suplementos. Então, Agni é a primeira coisa. E o Agni ele vai alimentar os nossos tecidos. Né? Lembra lá que a gente falou que, inclusive, alguns suplementos têm um tropismo ali por asa, aracta, os hidrossolúveis, principalmente, já começam ali logo no primeiro estágio ali da digestão, depois que for alimentar os tecidos ali, os sete tecidos, eu não vou ler todos. Então, eu preciso também, se o meu Agni, Jatara principal tá bom e equilibrado, a chance dos meus Vagnes, né, ou seja, os dados do tecido estarem equilibrados são maiores também. Mas eu tenho que analisar isso aqui também para estar em equilíbrio, tá bom? Bom, e o que influencia esse meu Agni, pessoal? A alimentação vai influenciar se o Agni vai ficar bom ou não. Os sabores, a gente sabe que existem 6 sabores no Ayurveda, né? Os tecidos e os doshas. Atividade física, Vyayama, né? Então, se eu tiver atividade física feita de forma regular, de forma correta, ela vai estimular o meu Agni, inclusive, né? Apesar da atividade física ser vata, mas se eu fizer no horário correto, a quantidade correta, baseado na minha pessoa, na minha idade, aonde eu moro e por aí, né? Inclusive, ó, a estação do ano e a idade da pessoa vai impactar no Agni também, não tem jeito, a gente precisa observar isso aí. E medicação, eu acabei de falar, né?
Inclusive, essas medicações emagrecedoras ou outras medicações quaisquer podem ter um impacto no acne, pessoal. Não é raro de algumas medicações fazer as pessoas ficarem constipadas. E a pessoa já era constipada. Né? Não tô, mais uma vez, não estou querendo dizer que a pessoa não tenha que usar essa medicação. Mas a gente aqui, como terapeutas, profissionais de saúde, a gente precisa olhar essa capacidade digestiva e metabólica, ainda mais se a pessoa está consumindo alguma medicação, e ajudar a melhorar ela para aquela medicação fazer ainda mais efeito ou ajudar nos efeitos positivos, tá? Isso vai servir para suplementação também, tá? E aí uma coisa que eu fiz nas leituras aí, estudos, o estado de desbiose, pessoal, é um estado completo ali de desequilíbrio do nosso corpo, tá? Então, acho que meu mouse não aparece para vocês aí, mas do lado direito ali, vamos para o lado esquerdo, o acne aumentado, ele vai diminuir a minha desbiose, setinha para trás, ou seja, eu vou ter mais equilíbrio e com isso eu vou ter menos ama também, né? Menos inflamação, menos toxicidade. Então, se a minha atividade metabólica e digestiva estiver muito boa, eu não vou ter esse estado de desbiose, que é um completo desequilíbrio do corpo, de inflamação, e não vou estar gerando ama. E vou estar com mais ama também. Por outro lado, eu vou estar diminuindo o ama nesse caso. Por outro lado, se o meu acne, agora a parte de dentro, estiver muito baixo, eu vou aumentar a ama, vou ter mais inflamação no corpo e eu vou aumentar a minha desbiose. Né? Então, esse estado aí de distúrbios digestivos ali, como indigestão, adina, que a gente chama, né? Outra ingestão ali é gastroenterite, por exemplo, tem a ver com desbiose, intestino muito lento, né? A questão de estase gastrointestinal, né? Muito parada aquela digestão, tá? E aí, pessoal, o Ayurveda, quando a gente fala de alimentação, para eu tentar trazer esses sabores ali, fazer os benefícios por meio da alimentação, até mesmo antes da suplementação, ele coloca que eu tenho uma ordem que eu deveria me alimentar ali, né? Começando pelo sabor doce, sabor salgado, sabor ácido, picante, amargo, astringente. Essa ordem tem uma correlação. Foi muito interessante numa aula que eu estava dando, aí uma colega falou: Ah, Lucas, mas a minha mãe, por exemplo, ela tá diabética, ela não come o sabor doce, né? No caso, os carboidratos e tal. E como é que faz? Eu falo, nesse caso, o sabor doce vai ser diminuído. Eventualmente, ela nem vai comer o sabor doce ali no início da refeição. Ela vai pular para o salgado ou vai ter uma diminuidade muito grande. O que é interessante é que o sabor doce, né, ele diminui ali o vata e o pita. Então, o pita está muito agravado ali. E ele também é um pouco mais pesado, alimentos com sabor doce. Então, já consigo apaziguar ou diminuir aquele pita muito agravado ali e colocar as coisas mais pesadas para serem digeridas, tá? E aí tem toda uma ordem com relação à satisfação, por que que eu tô a astringência ou mais secante, para eu inclusive dar sinais para o meu corpo, para o meu acne, dizer, ó, agora você pode diminuir a quantidade do acne, cérebro pode soltar alguns, como é que falam? Sucos gástricos ali, mais ou menos, baseado no sabor que está entrando, tá bom? Ah, e aí, pessoal, a gente tem uma fitoterapia correlata aqui para encerrar, tá? Então, assim, o ômega 3, por exemplo, eu tenho falar de equivalência exata é complexo, tá, pessoal? Mas eu quero trazer mais uma visão, assim, do que eu poderia ter, que o Ayurveda poderia trazer do lado, né, em relação. Então, o ômega 3, né, eu poderia tomar um ghee medicado com ervas anti-inflamatórias, com enzima Q10, eu tenho o Arjuna, que é excelente para o coração, eu tenho o ashwagandha também, creatina, né? O ashwagandha, o bala, que é uma outra erva excelente, né? Os polivitamínicos, a gente tem o Chyavanprash aqui, né? No Ayurveda, que é uma combinação de dezenas ali de ingredientes que vão trazer essa questão de antioxidantes, né? De proteção, ajuda do acne, enfim. Né? A trífala também, que é aquele composto do Ayurveda, que são as três grandes ervas ali, Bibitaki, Haritaki e Amalak, que são excelentes antioxidantes, trabalham na questão gastrointestinal, né? Ajuda a purificar a questão do intestino, enfim. O magnésio a gente pode ter uma correlação com o Dashumula ou os alimentos verdes, por exemplo, tá? Então, é uma ideia ter trazido essa correlação aqui. E aí, pessoal, só para a gente poder, acho até coloquei o checklist clínico aqui. Só para a gente encerrar de fato e abrir para pergunta e dar uns 20 minutinhos. Avaliações, o checklist que a gente tem que fazer sempre, pessoal. Quais são os sinais físicos e emocionais daquela pessoa, né? Avaliação dos sinais e sintomas. Procurar a causa raiz também, né? Então, tá com cansaço, tá com unha fraca, queda de cabelo, irritabilidade, né? Às vezes falta de foco. Enfim, tudo isso pode vir, por exemplo, de uma má digestão, ou tudo isso pode vir, às vezes, de um estresse ou falta de sono, né? Então, a gente tem que investigar as causas, né? Reto.
para a gente, antes de pular direto para cápsula, antes de pular direto para alguma fitoterapia, tá, pessoal? O dosha predominante Agni, né? Então, no Ayurveda, antes de suplementar, a gente precisa entender o estado atual da digestão, o perfil dessa pessoa, né? Então, sei lá, falando aqui de uma forma genérica, que um vata em desequilíbrio, né, pode estar associado a uma má absorção. Aí você vai suplementar com a enzima Q10 e não vai absorver nada, né? Então, a gente pode avaliar a língua ali, os hábitos intestinais, né? Faz cocô todo dia, gases, né? Fome real, quais são os sinais e sintomas de fome e saciedade que aquela pessoa tem. As pessoas não sabem mais parar de comer, né? Muitas vezes, ou eventualmente não sabe perceber que está com fome e pula uma refeição. E tudo isso muitas vezes pode estar ligado a um estado mental. Os exames laboratoriais, para quem é mais da área de saúde ali, pode ajudar, sim. Igual eu falei, se uma pessoa ela tiver num quadro mais complicado de falta de B12, por exemplo, não adianta antiama, não adianta ashwagandha, não adianta muita coisa não, cara, vai ter que suplementar. Pessoas com falta de ferro, mulheres que menstruam, ou tem alguma outra situação que o ferro baixou demais, ferritina sérica e outras ferritinas estão baixas, às vezes tem que tomar na veia, senão aquela pessoa nem está levantando direito. Tá? Então, muitas vezes a gente tem que pegar exames, lançar a mão ali, ajuda médica, enfim, recuperar aquela pessoa e aí depois a gente pode entrar com o Ayurveda todo e tal. Então, assim, emergências mais graves, pessoal, a gente manda para o médico, beleza? Mais graves mesmo. A pessoa chegou lá, vomitando demais, sem parar. Cara, meu irmão, vamos ali cuidar disso aqui primeiro, né? Perda de tecido aguda. Vamos cuidar dessa parada aqui ali, vou te ajudar, leva, ou manda algum profissional ali. Pessoa estabilizou, beleza. Agora, se é um quadro, desequilíbrio, não grave, né? Não tem perda de tecido muito aguda, o Ayurveda vai ajudar pra caramba, principalmente na prevenção também. Né? Sintomas de soberose, né? Sintomas de toxicidade, né? Pouca gente pensa nisso, mas sintomas que indicam excesso de vitaminas ou minerais também. Então, câimbras persistentes, náuseas persistentes, formigamento nas mãos, queda de cabelo, insônia sem causa aparente. Pode ser, todos esses fatores que eu falei, podem ter várias causas, mas pode ser toxicidade também. Pessoal, difícil eu pegar um paciente que não está fazendo autossuplementação. Difícil. E aí tem que olhar isso aí, a gente tem que lidar com isso. Então, nas consultas de vocês aí, para quem for terapeuta, né, profissional de saúde, já tem que perguntar de cara, o que você suplementa, foi indicado por médico ou não, se nutricionista ou não, por quê, né? Então, uma consulta profissional ali, né? Temos excelentes terapeutas ayurvédicos aqui, né? Médicos, nutricionistas, eu acho que sempre vale um acompanhamento aí com os profissionais de saúde excelentes que a gente tem aqui na nossa comunidade, enfim, procurar ajuda. Eu acho que tudo isso aí vai ser importante. Bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha para falar. Falei um pouco rápido, Mário. Não sei se tá bacana aí, se tá legal. Acho que foi isso aí, cara, que eu tinha para trazer para a galera. Show de bola, meu amigo. Muito bom. Parabéns pela apresentação. É, Aí, o pessoal fica à vontade aí para fazer perguntas. Eu também tenho depois algumas perguntas aí, mas fiquem à vontade aí. Fábia, pode falar, minha amiga. Oi, Lucas, tudo bom? Tudo bem, Fábia? Bom te ver. Maravilha. Tudo jóia. Então, seguinte, nossa, tem umas 15 perguntas, será que vai dar tempo? Bom, O Mário é o nosso mestre de cerimônias aí. Não, vai lá, Mas vai eu tô lá. tranquilo hoje, tá? Eu tô tranquilo hoje. Eu falou, tô por conta da não, comunidade. suplementação é um negócio, né, que pega, né? Mas vamos lá, primeiro é o seguinte, eu não sei se você viu algumas coisas assim, do tipo, falando da coenzima Q10, que é tipo assim, pesquisas recentes que ela não seria mais necessária. Você tem alguma notícia em relação a isso? Tipo, Tem, que você Tenho acha? notícias. Então, aquilo que eu falei, existem estudos científicos assim de grande vulto, com bastante pessoa que está mostrando o benefício da coenzima Q10 para algumas situações, até a parte mental, inclusive, enfim, mas em altas dosagens em laboratório. E aí, algumas pesquisas dizendo que assim, ó, se você não tiver nenhum grande problema e não precisar de altas dosagens, não precisa, porque o seu corpo ele produz a coenzima Q10. É uma produção endógena. Ele fabrica você gostando ou não, querendo ou não. Então, assim, o que é legal, viu, Fábio, esse tema que você trouxe aí,
é que sempre vai ter, pessoal, aquele lado da galera que acha que tem que suplementar, que sempre é necessário, e como eu falei, é um mercado de bilhões de dólares no mundo inteiro, né? Então, e vai ter aquela galera que fala assim, ó, precisa, e tem uma galera que fala, não precisa. Então, o que que eu acho sempre, né? O cuidado com o nosso paciente, eventualmente, se for para ter uma suplementação nesse quesito que a gente falou, de coenzima Q10, D e tal, se possível, ter alguma evidência mais clínica, um exame, eventualmente, tá? Então, eu acho que é isso. Mas, assim, tem sim gente dizendo que não precisa mais e que a gente produz endogenamente. Inclusive, pela alimentação, é pouco que a gente repõe. E é porque às vezes não precisa, a natureza é muito sábia. É isso. Sim, exatamente. Outra coisa, em relação à creatina, né? Igual você falou, né? Que é um dos mais estudados, né? Sei lá, trilhões de estudos sobre creatina. Se chegasse para você um idoso com reclamação de memória, né? Falta de memória, energia, essas coisas assim. A minha pergunta básica seria: a creatina é só para quem malha? Os benefícios é para quem malha? E que talvez você puder me falar também qual a melhor hora para tomar creatina, né? Ou você também indicaria para um idoso, entendeu? Então, uma pessoa, né? Talvez estivesse reclamando que está com perda de memória, ou que está cansado, ou falta de energia, essas coisas. Então, a creatina, o que eu estudei é que ela realmente tem essa base ali de aumentar a força muscular, desempenho funcional e tal. Quando a gente fala de idoso, uma coisa que a gente tem aí a fase vata da vida, né, que a gente está falando aqui, a partir dos 60 anos ali, muitos deles perdem, têm uma tendência a perder massa muscular, né, e força, que é o que chama de sarcopenia. Então, isso pode aumentar o quê? Aumento de risco de queda, de fraqueza, perda de autonomia, que tem um impacto mental para os idosos que é absurdo ali, né? Então, a creatina ajudaria a preservar e recuperar um pouco dessa massa magra, principalmente, e se for possível para aquele idoso, se ele puder fazer atividade física. Que aí sim vai ter um aumento de força muscular, né? Vai ter uma melhora da capacidade cognitiva, que alguns estudos, igual você comentou, eles trazem sim a questão de memória, de atenção, né? Então a função renal tem que estar boa, né? Não tem tantos eventos de toxicidade, né? Então, e a hidratação ali vai ser excelente ali, tá? Então é isso que eu faria. E daria uma olhada no geral. O agnezinho tem que estar bom, né? A fase vata, O Agni tem que estar bom em tudo, né? Porque senão, igual você falou, ele vai sempre. tá É jogando a dinheiro base fora, ali. não está absorvendo nada, né? E não está adiantando muita coisa, né? E ali a ideia dela é tomar assim próximo do treino, geralmente eles falam, né? Logo o próximo, e alguns dizem que assim, é principalmente após e junto com uma refeição rica de carboidratos e proteínas ali, né? Então, após um treino ali, a maior sensibilidade à insulina, né? Vamos dizer assim, de uma forma mais moderna, o que vai ajudar a aumentar a absorção muscular da creatina. Então, se ingerir com carboidrato ali, ou com fontes de proteína, potencializa o transporte, vamos dizer assim. É o veículo, né? O veículo aqui seria um carboidrato. Transportar essa creatina para o músculo ali. Então, Então e teria se que não há tomar treino, ela com comida, teria que, será? Então, depois, tipo, comer ela com alguma coisa? sim, eventualmente você pode se focar, você pode tomar ela e fazer uma refeição, por exemplo. Ou algumas pessoas, isso quando não tem atividade física. E após o treino, se você for comer alguma coisa indicada, e algumas nutricionistas ou, enfim, preparadores recomendam comer alguma coisa para reposição de proteína, aí uma fonte de carboidrato ali, uma boa fonte de carboidrato com essa creatina. Então, se não for malhar, come com a alimentação principal. Se for malhar após o treino, com uma fonte de, sei lá, para quem toma outra suplementação, um whey, ou um ovo depois, entendeu? Ou alguma coisa nesse sentido. Para melhorar, né? Tá. E deixa eu ver a última aqui. Lucas, eu já vi muita gente também passando, tipo, o NAC, né? A N-acetilcisteína, né? Como suplemento. O que você acha disso? Como suplemento mesmo, tipo, né? Você tá tomando igual tá o ômega 3 que é famoso, né? Todo mundo toma, entendeu? O que você acha do NAC? Ele é a cisteína, né? A galera tá utilizando ele. Eu confesso que eu nunca pedi o uso dele assim, mas ele fala que ele
ajuda ali na saúde respiratória, né? Então tem uma ação, vamos dizer assim, mucolítica, né? De quebrar de muco. Se tiver muco, dizem que ele tem um aspecto de hepático na desintoxicação hepática também, né? Vai proteger o fígado de danos graves. E tem alguns estudos também que já associaram ele à questão de saúde mental, né? E também o sistema imune. Então, assim, dosagem pode variar de 600 miligramas a um ponto. Agora, a contraindicação, ele pode causar náusea, eventualmente, dor abdominal, né? Tem que tomar cuidado com pessoas que tiver úlcera gástrica ali, né? Concomitante também com anticoagulante, que ele pode ter um impacto nisso. Então, assim, ele tem agora, assim, tem que analisar o caso da pessoa, né? Assim, por que que é. Então, eu particularmente, eu nunca pedi suplementação de NAC, eu sei que é uma forma estável desse aminoácido aí, que é cisteína, e ele é precursor da glutationa, que é um dos antioxidantes mais importantes do organismo. Então, se a pessoa está com uma imunidade muito baixa, né, e sei lá, com algumas queixas ali de saúde respiratória, ou talvez precisando de uma proteção hepática, teria ele, mas eu iria para algum um fitoterápico, talvez, não para ele. Entendi. Eu já vi uma Eu vou vez. dizer a minha tendência, tá? A minha tendência sempre vai ser alimentação e talvez um fitoterápico mais natural. E, mas quer dizer que eu não, eventualmente não abra mão para pedir uma suplementação desses aí? Ah, já fiz, já sim. Mas em alguns Sim, casos bem específicos. sim. Então, eu já vi uma terapeuta ayurvédica pedir ele no detox. Então, agora eu imagino que é isso que você falou, visando talvez essa questão do fígado, né? Porque está fazendo um Pode detox. ser. Mas, pô, aí, por exemplo, dente de leão, detoxificante ali maravilhoso, né? Então, e aí, assim, né, pessoal, é muita polêmica. Eu sei que É porque muita ela é gente vai igual a falar, você, pô, ela é terapeuta Ayurveda e nutricionista também, entendeu? Eu acho que é por, não entendi. sei, é por isso que ela passou, né? Talvez um Pode detox. ter sido. Eu não usaria ele numa fase de Amapatiana, não, por exemplo. Eu faria a Amapatiana mais raiz ali mesmo, e depois da pessoa ter voltado, aí que eu ia ver alguma suplementação fitoterápica. Mas assim, né, pessoal, profissionais diferentes, abordagens diferentes, eventuais leituras, né, dos sintomas diferentes, mas pensando em Ayurveda e alguns protocolos, não tem muito para onde fugir, não. Tá. Agora a última, juro. Ô, Lucas, essa correlação que você trouxe aí, né? Que é aquele quadro que você fez lá, né? Com algumas ervas lá. Claro, né? A gente vai analisar, tem que analisar, igual você falou, o Agni tem que analisar uma série de fatores, né? Você está ali com o seu paciente na sua frente, você vai saber mais ou menos, né? Mas, por exemplo, se você notar alguma deficiência, você usaria dessa correlação que você fez? Você Tipo, fala aquele quadrinho lá, tipo, Gui medicado, em vez do ômega é, 3 em por cima. exemplo, em vez do Ah, ômega, dá o gui, entendeu? Tipo isso? sim, foi o que eu falei. Eu iria. Rapidinho. Eu iria para fitoterápico, dependendo da situação dele ali, a ômega 3. Então, o que que a gente pode colocar eventualmente algum guia medicado, né? A coenzima Q10. Coenzima Q10, por exemplo, é antioxidante. Ela vai ajudar naquela fase de ETP, geração de energia, dentro da célula mesmo. É uma coisa assim, cara, celular, micro lá dentro. E que a gente fala, pô, a gente tem um excelente antioxidante ali, que é a ashwagandha, por exemplo, né? Então, o Asna, até o próprio Guaraná nosso aqui do Brasil, o Guaraná mesmo em pó ali, como fitoterápico e tal, tem um excelente antioxidante ali. Então, assim, eu particularmente tenho uma tendência, como eu falei, a ir pelo fitoterápico ayurvédico, baseado nas necessidades do paciente e nos problemas que ele tem, verificando as causas, do que para suplementação nossa aqui, entendeu? Então, sei lá, Uhum. um ghee medicado, um gritar medicado com Haritaki, Brahmi ou Shatavari, né? Ele vai atuar como um lipofílico ali para absorção desses compostos, vai ter um efeito nutritivo, anti-inflamatório excelente ali para situações de, eventualmente, de vata, demais, enfim. Né? Ervas anti-inflamatórias, cúrcuma, né? A Boswellia serrata lá, que é o xalac, o próprio Guduti também. Então, eu tenho essa tendência, tá? Eu tenho essa tendência, mas eu sei, pessoal, eu estudei bastante, assim, razoavelmente, alguma coisa,
E assim, a ciência tem descoberto alguns benefícios também dos suplementos, tá, pessoal? Então, assim, não é querendo descartar eles nem nada. Tem situações é, boas, assim, mas tem muito também charlatanismo, tem muito também moda. E tem que, cada caso, é o que eu sempre penso assim, cada caso é a necessidade do nosso paciente. E autossuplementação, cara, toma cuidado, você está jogando dinheiro fora ou pode estar gerando toxicidade, autotoxicidade ali que pode se complicar. É mais difícil, sim, mas existem situações que já aconteceram, tá? Obrigada, Lucas. Obrigada, viu? Valeu, brigadão. Fazendo um gancho aqui, cara, eu gosto assim muito de pensar quando a gente vai pensar, né, em suplementação, que não é a minha praia, né? Mas eu gosto muito de fazer essas correlações, como a gente fez naquela live, que foi muito bacana, Uhum. de pensar com relação aos atributos, né? A qualidade Sim, cara. inerente de cada substância, né? Que aí é que a gente consegue fazer essa correlação, né? Por exemplo, o ômega 3 a gente sabe que está no peixe, né? No óleo do peixe, né? E a gente sabe que o óleo, né? Também a gente encontra o óleo de gergelim, no ghee, etc, né? E Maravilha. esse é um ponto super importante, né? Quando a gente pensa, né? Em fazer essa correlação com a Ayurveda, né? Mas eu queria fazer uma colocação aqui, né? Que às vezes, quando a gente observa, né, algumas pessoas suplementando, alguns profissionais de saúde suplementando, de uma forma assim, muito rasa, né? Isso é muito comum de acontecer. E eu, como o Lucas falou, Bastante. eu recebo muito paciente que fez suplementação, mas assim, o profissional de saúde pede um exame, tá faltando isso, vamos suplementar disso e daquilo. É. E ignora completamente, né, o metabolismo daquela pessoa, a capacidade de transformação, né, da substância em tecido. E aí, cara, ao invés de melhorar a saúde da pessoa, só piora, né? E é muito comum disso acontecer. Eu recebi uma paciente, tem um mês, 2 meses atrás, cara, e ela ficou muito mal. Ela, assim, ela é muito magra, alta, né? E tava, assim, com todos os doxas agravados, com muito ama. A alimentação dela era muito ruim, uma porcaria, tipo assim, como o sistema digestivo dela fosse uma lata de lixo, realmente. E, além Uhum. disso, né, bebia, fumava, né? E aí, cara, uma pessoa dessa que tá com uma digestão, uma capacidade de absorção horrível, você vai misturar suplementação, principalmente se for suplementação mais tônica. Quando a gente fala tônica no Ayurveda, a gente precisa entender que as ervas tônicas, substâncias tônicas, elas são mais nutritivas. E nutritivo, né, é aquilo que é mais pesado, porque ele vai aumentar tecido, né? Então, se você dá uma substância para aumentar tecido, que é mais pesada, em uma condição onde a digestão da pessoa tá uma porcaria e a absorção menos ainda, porque as duas estão relacionadas, cara, aí você faz uma catástrofe. E foi isso exatamente que aconteceu. Ela, talvez alguns dias, uma semana, ela se sentiu bem e depois foi ladeira abaixo. Foi só Imagino, piorando, cara. ficou pior do que ela tinha chegado lá no médico. E assim, eu falando isso porque eu fui observando e investigando, perguntando isso. Eu Uhum. falei, quando você estava tomando, como é que você ficou? Você melhorou com a suplementação? Aí ela foi respondendo, nas primeiras semanas eu fiquei melhor e depois eu só fui piorando. Eu falei exatamente por conta do atributo pesado dessa suplementação que você está usando. Aí tinha ashwagandha, tinha rhodiola e outras plantas pesadas e outras substâncias. E, cara, a pessoa estava cheia de ama, né? Para quem não sabe, ama são toxinas, né? Derivadas de um fogo digestivo muito ruim, né? Aí o seu corpo não consegue transformar as coisas, ele vai formar uma substância tóxica que ela tenha qualidade pesada, untuosa, pegajosa.
E aí, cara, se você usa ervas que também são pesadas e untuosas, cara, você tá Semelhante somando. aumenta semelhante, né? Exatamente. Então, ama é pesado, untuoso, pegajoso. Você vai dar uma erva que é pesada, untuosa, meu amigo, é uma Desastre. desgraceira, cara, entendeu? Então, por isso que eu tô falando, assim, a minha colocação, né, Lucas? Eu acho que você também, como você falou, você percebeu muito isso, e vários outros pacientes, até pacientes também que fazem muita autossuplementação, né? Você vê lá, a pessoa tá comendo pra caramba, tá só ganhando, tá 20 quilos acima e tomando tudo, ômega 3 magnésio e não sei o que, vitamina A, B, C, D e tudo. Cara, será que realmente a pessoa precisa de mais, né? Porque, cara, a suplementação é algo a mais que você está colocando. Já não basta o tanto, né? Eu acho que as pessoas pensam muito numa lógica que sempre está faltando alguma coisa, né? Eu acho que até É mesmo isso. o mercado, né? Ele nos impõe uma lógica de que você está sempre com falta de alguma coisa, né? E aí, cara, isso é uma porta aberta para você estar sendo empurrado de É, suplementações, né? Então é um cara, negócio. é aquela história, né, cara? Geralmente a gente do Ayurveda, enfim, cara, a primeira coisa é para, né? Para um pouco de fazer as coisas que você está fazendo, vamos dar um passo atrás, vamos revisitar rotina, igual eu falei, né? Ah, cara, se aqueles três pilares não estiverem legais, sono, alimentação, uso correto dos sentidos, vamos dizer assim, brahmacharya, né? Não está tendo atividade física ali. Pô, vamos corrigir isso aqui, né? Vamos ver como é que está o estresse, as emoções, ansiedades, tem algum problema mais grave ali que acontece também, a pessoa está numa situação da vida que aconteceu um estresse, ele está prolongado, não tem, pode ser um trabalho, ela não tem como sair do trabalho agora, que ele vai ser prolongado, como é que a gente pode atenuar isso? E aí ela está ali naquele estresse total, pega o celular, vê um influencer fitness que só vive daquilo, muitas vezes está pior do que a pessoa, só por fora que está bonito, né? Porque fez um monte de estética e tal, 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 e enfim. E fica falando para tomar, por trás esse influenciador tá ganhando uma puta grana de propaganda ali, né? E a pessoa se sente culpada ainda. Cara, eu trabalho para caramba, eu tenho filho, eu tenho não sei o quê, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que dormir tarde, e eu não tô conseguindo. Aí vai suplementar. Não, então a suplementação é coenzima Q10. Ah, então é não sei o quê. Cara, isso aí vai detonar a pessoa, cara. Isso aí vai levar ela para o buraco mais ainda, igual você falou. Então, o papel dos terapeutas aqui, ou quem não é terapeuta tá na comunidade, pessoal, é trazer de volta para vocês mesmos, ou nós terapeutas, ajudar a pessoa nisso, no sentido de, cara, vamos empoderar essa pessoa, revisitar tudo que ela está fazendo de estilo de vida, de alimentação, daqueles três pilares, e ajudar ela a dizer, ó, eu acho que isso aqui agora não precisa, eu acho que a gente pode colocar isso aqui, e afastando os perigos dela, e depois ela repega essa saúde, essa responsabilidade de novo, e segue o caminho, cara. A gente tem que ajudar as pessoas a fazer isso, e a gente fazer isso com a gente mesmo, né? Eu sei que a vida é difícil aí, mas beleza, acho que o Robson levantou a mão aí. Fala aí, Robson. Boa noite. Eu tenho Boa noite. duas questões, duas perguntas que me ocorreram aqui. Uma, por exemplo, é a questão da vitamina D, né? Que, como o Mário colocou, é essa questão da falta. Então, os médicos sempre estão preocupados com essa questão né, da taxa de vitamina D, etc. E sempre eu fiquei me perguntando como é que um país como o Brasil, né, um país tropical, em que a incidência de sol é tão grande e tem essa carência, né, de vitamina D na população, como é que fecha essa conta aí, já que a vitamina D, que na verdade é um hormônio, está ligada ali, né, é produzido pelo corpo com a questão do contato com o sol na pele. Então, como é que você vê isso, né? É importante realmente essa complementação, não é? Tem alguma coisa a ver com o uso do protetor solar, que é a polêmica toda, né? Ou, ou usa o protetor solar, ou toma o sol e fica Se suplementando se vitamina correr, o bicho D. pega, se ficar, o bicho come, né? Pois é.
E um segundo ponto que me ocorreu foi que você até tocou, né, nessa questão do. Você tem a questão do estímulo, daquela suplementação para o estímulo, e tem aquela outra que é para, né, você conseguir dormir, por exemplo. Então, a moda, né, da melatonina, de suplementar melatonina. Então, em vez de você ali ver, né, a questão da higiene do sono, seu estilo de vida, o que é que está afetando o seu sono, basta uma solução mágica, né, uma pílula, uma melatonina que vai resolver o seu problema. Ou magnésio, né, quelato, não sei o quê, 1001 magnésio você tem que tomar. Então, você vira uma loucura, né? Tudo é uma questão de medicamentos, suplementação, sempre tem uma pílula ali para resolver um problema que é causado por outro problema, né? De uso de medicamento, ou de coisas que são preconizadas pela própria medicina e que você fica naquela sinuca de bico. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse imbróglio todo aí da vitamina D e da melatonina. Pô, show de bola. Obrigado, Robson, pelo seu comentário aí. Tem um pouco do que a gente falou, né, pessoal? Acho que assim, primeiro de tudo, né, é um passo para trás. Como é que tá a sua rotina diária, tá? Aqueles pilares: alimentação, sono, é, atividade sexual correta, os sentidos bem funcionais. Analise cada um desses. Você pode fazer uma autoanálise, se precisar de ajuda, busca a ajuda de um profissional de saúde, um terapeuta Ayurveda. Isso é válido, né? E lembrar que a gente é sempre bombardeado por demais, porque é um mercado multibilionário, mas também tem os seus efeitos positivos ou podem ter efeitos negativos. Mas em relação à vitamina D de dado aí, viu, Robson? Tem aquela brincadeira que eu fiz, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou seja, eu preciso pegar sol, mas o sol no Brasil, aqui no país tropical, é muito forte. Se eu não passar protetor, eu tenho câncer de pele. Mas se eu passo protetor, não absorvo o sol e fica aí. Mas, enfim, a vitamina D ela é importante para ajudar a regulação do metabolismo de cálcio e do fósforo, que aí vai ser essencial para ossos e dentes. E aqui a gente vai estar falando, então, talvez de CAFA, né? É importante para sistema imunológico, também muscular, tá? E, enfim. E aí, de fato, a pouca exposição solar vai gerar essa falta de deficiência, a idade avançada, enfim, tem algumas questões. Como é que a gente pode visualizar ali, né? A fadiga, fraqueza muscular, dor óssea, né? Isso aí pode ter uma questão aí com relação a isso, né? E aí, o quanto que é suficiente, né? Os especialistas de exposição solar, vamos dizer nesse sentido, eles falam que assim, de 15 minutos entre as 10 e as 15 horas, se você colocar a sua mão, né, a mão, você não precisa ficar na praia esticado lá, igual uma estrela na areia, às 11 da manhã, pegando no corpo inteiro, não. Se você tiver em algum lugar entre as 10 e 15 horas, que se você pôr a mão para fora e ela estiver pegando sol ali por 15 minutos, né? E pelo menos 3 vezes por semana, não é todos os dias, e aí você vai ter a quantidade suficiente de vitamina D que vai ser metabolizada. Tá? Então, assim, não então, assim, essa questão a, do protetor solar vai ser difícil 3 vezes por dia, 3 vezes por semana, 15 minutos, eventualmente você tem um problema grave de você colocar a mão no sol ali. Né? É claro que se a pessoa tem uma pele muito mais clara, se a pessoa já tem alguma predisposição e algumas questões, aí vai ter que tomar cuidado, é claro, né? Então, e lembrar que a fase, então assim, eu acho que tem muita falácia também. Passa seu protetor no rosto, igual, por exemplo, eu trabalho em frente de tela, tem uma exposição de radiação grande, eu passo protetor solar na minha cara por causa dessa exposição. Agora, para andar para o caminho para o meu trabalho, às vezes ali que é 10 minutos, às vezes no meio da manhã, 20 minutos, eu vou andando e não preciso de protetor. Tá? Então, acho que varia muito de pessoa a pessoa, mas assim, perceba, a palma da sua mão ou o dorso da mão ali, 15 minutos, 3 vezes por semana. Você já vai ter a quantidade necessária. É claro que se a pessoa passou muito tempo, ela está bem deficiente, né? E ficou ali por causa de estilo de vida, pouca exposição solar, vida mais urbana, ou com protetor solar e caiu muito, né? Que aí tem alguns valores de referência ali, abaixo de 20 NG por ml, é uma deficiência, aí a faixa considerada normal é até 60. Então tranquilo, cara. Eu acho que isso aí é bem tranquilo. Então, com relação à exposição solar, eu acho que é isso. Dá para equilibrar de uma forma geral.
A visão Ayurveda, cara, o sol, é lembrar que o sol é considerado fonte de prana para a gente na visão do Ayurveda, né? E essa exposição matinal, ela é terapêutica, ela ajuda a regular até aquele ciclo circadiano nosso ali, para saber o horário de acordar, o horário de dormir. Então, rotinas, inclusive, do Surya Namaskar, né? Que a gente tem práticas do yoga, do Ayurveda, se você puder fazer no sol ali, durante um Surya Namaskar, já vai ser, você faz Surya Namaskar 10 minutos ali no sol às 10 da manhã, tranquilo, acho que não vai ser tanto problema. Caminhada ao sol, né? Enfim, tudo isso aí vai promover a absorção e equilíbrio dessa vitamina D aí ligado ao ouvido. Você falou de melatonina, foi isso, Robson, eu acho, né? Também, que é a questão de sono, né? Que é um dos pilares da vida. Melatonina é outra coisa que a gente produz naturalmente, né? Pela glândula pineal ali, e o pico de produção é à noite. Então, ela vai ajudar também a regular o ciclo circadiano, ou seja, aquele ciclo de sono e vigília, que o Ayurveda já versa muito bem sobre isso naquele reloginho do Ayurveda lá, os horários Pita, Vata e Kapha pela manhã e pela noite. E a produção de melatonina ela aumenta quando escurece e ela é inibida pela luz, né? Principalmente pela luz do sol, óbvio, e pela luz das telas. Então, essa luz do celular é uma luz azul que o seu corpo não distingue para dizer assim, cara, tá à noite. Se você ficar com aquela tela na cara à noite, a produção de melatonina pode ser que ela diminua um pouco ali. Então, vai ter essa função de regular o sono. Então, a suplementação, eventualmente, algumas pessoas que dizem assim, cara, eu tô com jet lag, né? Eu tive um descompasso de fuso horário. Que a gente já foi para a Índia, algumas pessoas aqui dá esse jet lag. Eu fiquei na raça mesmo. Cheguei lá, eu tava morrendo de sono, porque aqui era à noite, lá era 8 horas na frente, ó, eu tava morrendo de sono. Segurei para não dormir e tentei entrar. Mas a pessoa falou: ó, você tem um jet lag muito grande. A pessoa foi para a China, depois foi para a Índia, sei lá, muito rápido. Pode ser que possa acontecer isso aí também. A pessoa tem que suplementar eventualmente. Alguns casos de insônia mais crônica, sob supervisão do profissional de saúde, pode ser que sim. Lembrar, pessoal, que o nosso corpo é inteligente. Para algumas desses suplementos que a gente toma e que são produzidos endogenamente, como coenzima Q10, como melatonina, existe uma linha de pesquisadores que falam que se você suplementa eles, o seu corpo fala assim, ué, se eu estou suplementando, para que eu vou produzir? E isso, alguns estudiosos dizem que pode causar um certo efeito de dependência ali, né? De você, putz, aí seu corpo parou de fabricar e aí você vai ter que suplementar cada vez mais, né? Mas alguns outros dizem também que se você para de suplementar, o seu corpo percebe aquilo e pode voltar a produzir, mas às vezes uma quantidade menor. Então, assim, a melatonina, só lembrando que ela não vai induzir ao sono, né? Como um sedativo, ela vai ajudar a regular o estado biológico ali, tá? Para que a gente entre naquele estado de sono ali e saia do estado de vigília, né? Então, acho que basicamente é isso. Não sei se eu respondi ali, o Robson. Beleza. Respondeu sim, obrigado. E aí você falou uma coisa que, cara, rotina de sono, cara. Hoje em dia, infelizmente, a gente deixou de dar importância para as coisas simples. Infelizmente. E quando você chega para um paciente assim, cara, você precisa fazer uma rotina. Esse papo de novo, de desligar a luzinha, de não sei o quê. Então, assim, virou ridículo. E quando as coisas simples viram ridículo, as pessoas não acreditam mais. E aí elas vão querer lançar a mão, muitas vezes, dessas suplementações que são mais fortes. Só que beleza, tem os seus benefícios quando é bem utilizado, porém também tem seus malefícios se for utilizado de forma errada. E você vai, eventualmente, para todos os suplementos, existem estudos dizendo daquela dependência psicológica. Se eu tirar isso aqui, eu nunca mais vou conseguir ter aquela situação de novo. E aí pode virar um ciclo perigoso, eventualmente. Por isso que é sempre bom a gente lembrar da rotina diária, né, do ciclo do sono, do ciclo de acordar, das horas de alimentação, se alimentar um pouco mais cedo, de forma mais natural, porque é o que a gente precisa. Então, assim, e as pessoas, infelizmente, acham chato fazer aquilo que é preciso fazer. Mas, ó, se você quiser ter uma vida mais natural, né, mais preventiva, o Ayurveda explica muito bem isso e você vai ter que ter uma autorresponsabilidade e que, baseado nos seus hábitos, no começo vai ser difícil, sim. Mas os terapeutas, os profissionais de saúde estão aqui para te ajudar nisso, né? Então, ajudar todo mundo aí que precisa, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso e falar sobre isso. As pessoas acham chato, de novo, a rotina de sono, de novo eu não comer antes de dormir, de novo lá, 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 lá. Mas é isso. Se você quer ter uma vida mais saudável,
e você quiser ter as rédeas na sua mão, você vai ter que se empoderar e vai dar um trabalho no começo. Mas depois também você nunca mais vai abrir mão, eu acho. Porque vai ter muitos benefícios. E o Os pessoal adultos estão que ficando, Mário? Os adultos estão ficando igual as crianças adolescentes, né, cara? Resmungando, assim. A gente tá ficando pior do que os adolescentes de não querer fazer as coisas. As crianças, às vezes, que dá birra, né? Ah, eu não vou almoçar agora, eu não vou tomar banho agora. Aí deita no chão e rola. Tem adultos que estão ficando desse jeito, cara. pior, Mas né? é isso aí. Mas complementando aí para quem não assistiu a aula do Dr. Gaurav, que foi a segunda aula, ele fala exatamente como ganhar saúde com a Ayurveda. Ele fala sobre princípios básicos assim, né, da alimentação e etc, né? Sensacional, Então, sensacional, é então isso. vale a pena assistir lá, né? Porque essa parte de prevenção é fundamental, né? A parte básica, né? De cuidados básicos, né? É como E a aí bula, O Ayurveda é o grande doutor na prevenção, cara, é, também, assim, muito, é, é muito. como a bula do nosso corpo, né? Então não adianta nada você pensar, né, na melhor vitamina de todas, cara, se você não faz o básico, se você não usa o seu corpo da forma correta. Então essa é a grande questão, né? Que mais, gente? Mais perguntas aí para o Lucas? A Suel se colocou aqui, não sei se ela tá aí, antes de conhecer o Ayurveda, eu fui encaminhada para a nutricionista. Ela Ah, tá, isso aí. Você quer falar alguma coisa? Quer comentar essa sua fala aqui? Ah, eu vi que ela tá aí online. É Suel Si que fala? Não sei como é que faz, tá Tá, aparecendo tá, aí. tá aparecendo e estamos discutindo. É, não, é só um relato, porque como é sobre esse assunto, né, suplementação, e aí foi bem aquilo que você trouxe, né? A questão que eu estava com o Acne muito baixinho, estava assim, a médica encaminhou para a Nutri, e a Nutri encheu de suplemento, todos que você pode imaginar, e ainda eu ainda na fase vata e uma alimentação super ressecante. E aí só como o Mário falou de uma paciente dele agora, umas 2 semanas atrás, só foi piorando, piorando, piorando. Aí nesse meio tempo eu comecei a estudar o Ayurveda também, e aí foi me abrindo, sabe? Disse, meu Deus, realmente não tá batendo. Aí procurei uma nutri ayurvédica e aí só a coisa só. Na verdade, o tratamento que eu fiz com a Nutri Ayurvédica, ela me deu um probiótico para a questão de... Maravilha. Tirou tudo aquilo ali e a saúde só agradeceu, sabe? Mas é muito interessante, mas eu acho que é a questão de, como você diz, é o momento, parece que você só resolve o problema se for suplementar, né? E aí suplementa, mas a pessoa não dá conta de digerir tudo aquilo. E eu já estava com acne muito ruim e ainda ter que digerir tudo, aquele monte. E era de manhã, e era de noite, e era o tempo todo, e era um negócio que não terminava nunca. Então eu me sentia estufada o tempo todo, assim, tudo que eu ingeria parece que era pesado, sabe? E aí, quando eu comecei, aí abandonei e depois de um tempo comecei o tratamento com uma nutri com viés ayurvédico, tirou tudo aquilo. Uhum. Disse, não, agora vamos recomeçar o tratamento, então, e aí a coisa fluiu. Legal. Maravilha, é isso aí. Pô, é isso aí que a gente acabou de falar tudo aí, um relato pessoal, prático aí. Obrigado por compartilhar aí o Suelce. Fala Uhum. Suelce? Falei certo? Uhum. Legal. Obrigada. Tem um problema, né, Suelce, que não é só leitura de exame e complementar com aquilo que está, digamos assim, em falta, né, ou em excesso, etc., né? A gente precisa entender, aí a gente volta para a perspectiva do Ayurveda, né? A gente precisa entender o funcionamento do corpo de uma forma integrada, né, correta e holística, né? Porque se você não entende isso, essa visão que é super reducionista, ela é cheia de falhas.
e eu dei exemplo, você é outro exemplo, o Lucas vê 300 exemplos, né, assim como eu vejo na minha clínica. E isso acontece a toda hora, justamente por essa visão que é reducionista. Então, se você não tem uma perspectiva mais abrangente do indivíduo, se você não consegue olhar o indivíduo, né, é, dentro dessa perspectiva, né, eu não sei se na medicina moderna as pessoas conseguem enxergar assim como a gente enxerga, né, mas se você não consegue olhar, né, dentro desse espectro, o qual a Ayurveda vê, vai dar problema. Você pode ter certeza que vai dar problema. É isso, cara. Se a gente não para cuidar, a gente vai parar obrigatoriamente na dor e é muito mais difícil, né, pessoal? Assim, quem já passou alguma situação, atendeu alguém, atrapalha tudo, né? A gente só dá valor, infelizmente, não todos, mas infelizmente só dá valor para a saúde, muitas pessoas, infelizmente, quando elas já sofreram demais e às vezes quando algumas pessoas param para dar essa atenção, eventualmente pode ser tarde demais e aí é só paliativo, né? Então, ou quando está com muita dor e a pessoa não quer voltar para aquilo nunca mais, aí ela aprende alguma coisa nesse sentido ou passa um grande susto. E tem a ver com aquela mente mais tamásica, né? Aquela mente que é mais cega, que não consegue enxergar os benefícios da prevenção, mesmo tendo uma dificuldade, né? Na verdade, nem dificuldade, mesmo tendo a necessidade de se fazer um esforço melhor e maior para evitar algumas coisas, porque é de fato um pouco mais trabalhoso. Mas os benefícios são muito grandes, que o Ayurveda fala, se você quer ter uma vida longa e saudável, você tem que prestar atenção nos preceitos que o Ayurveda coloca. Então, às vezes a gente quer só o imediatismo, mas lá na frente vai viver mais 10 anos mais acamado. Que expectativa de vida é essa que aumentou e a gente está mais doente ainda, né? Quando, na verdade, mais ali na fase vata da vida, a gente deveria estar aproveitando, colhendo os benefícios da vida que a gente viveu, com os nossos entes queridos, de forma saudável, né? Ajudando o próximo, enfim, tudo aquilo que o Ayurveda preconiza, ou a gente às vezes imaginou para a nossa própria vida. E a gente não pensou nisso lá atrás, né? Então, enfim. É isso aí, pessoal. Pô, Mário, obrigado, cara. Não sei se alguém Show tem de mais bola. alguma pergunta. Muito bom, cara. Eu que agradeço aí. Muito boa a sua aula. Tópicos assim super importantes, né? Acho que trouxe uma reflexão boa para todo mundo, né? Nem tudo que a gente vê por aí, nem tudo que reluz é E ouro, tudo né? que reluz é ouro. Pô, aí, ó. Se tivesse combinado, não saía junto. Então tomem cuidado, né? Porque existe muita propaganda, muito dinheiro sendo injetado aí, como o Lucas bem falou, né? E às vezes, cara, aquilo ali não é legal. E aí, só complementando aí, Mário, deixando para a galera, né, lá na página da comunidade lá, eu vou estar lançando aí a jornada ao Ayurveda aí. São tópicos básicos de Ayurveda, tá, galera? Então, talvez quem é terapeuta não vai se beneficiar tanto, mas se você conhece alguém ou quer começar o Ayurveda do zero, do básico ali, a gente está montando um grupo de estudos aí, são 10 módulos gravados, a gente vai ter um encontro mensal por mês aí, né, Mário? E aí, fiquem à vontade, está com desconto para quem é da comunidade, de 35% ali. Olha aí, Então, ó. a gente vai 35% de desconto só para quem é da comunidade, tá? O cupom tá lá na página da comunidade, nem vou divulgar aqui, mas acessem lá, tá lá. Se tiver alguma dúvida, a primeira aula vai ser dia 31/11, tá? A gente está fechando um grupo ali. E aí, é um grupo restrito, porque para esse grupo, a ideia é a gente fazer uma avaliação aqui nutricional ayurvédica e ao longo do curso você ir vendo os benefícios que você conseguiu com essas aulas ali e aplicar para você mesmo. Então, fica a dica aí, além dos materiais que a comunidade oferece também, que está colocado lá, que está na Black November aí, né? Nas promoções de novembro aí. Fazendo um Exatamente. merchan final, mas é isso aí. Exatamente. Então, pessoal, aproveitando, né, que a gente está no mês de promoção, a gente também está fazendo, né, para dar mais acessibilidade a todo mundo aí. A ideia da comunidade é exatamente essa, né, acessibilidade, né. A gente está trazendo um material gratuito, né, toda semana, sempre uma aula bacana, sempre um tema, né, para a gente refletir a respeito. E aproveitando, quem, né, quiser
né, adquirir algum livro, né? Tem muito material bacana aí, tem muita coisa aí. Eu vou colocar a- o link lá de novo na comunidade, tá? E semana que vem tem mais, tá bom, gente? Valeu, Lucas. Valeu, pessoal. Maravilha. Muito grato Obrigado, aí. pessoal. Valeu mesmo. Bom ver vocês. Valeu, abraço, até a próxima. Valeu, Tchau, tchau. show de bola. Tchau, tchau. Obrigado.